quanto ao arguido José Sócrates e quanto ao arguido Carlos Santos Silva, para julgamento em processo comum e com intervenção do Tribunal Coletivo, vai pronunciado pela prática de 3 crimes de branqueamento de capitais, sendo um crime relativamente à utilização das contas bancárias junto ao Montepio Geral da arguida Inês do Rosário, um crime de branqueamento em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva, relativamente à utilização das contas bancárias do arguido João Perna, nas contas de passagem, e ainda um crime de branqueamento de capitais quanto ao montante de 163.402,50 euros entre 2012 e 2014, quanto aos pagamentos feitos a favor das testemunhas António Mega Peixoto, António Manuel Peixoto, Domingos Farinha e Jane Kirkibe, de fundos com origem no arguido Carlos Santos Silva e feito no interesse do arguido José Sócrates. Vem ainda pronunciado de um crime de falsificação de documento, em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva, relativamente à produção do uso de documentação referente ao arrendamento do apartamento de Paris, um crime de falsificação de documento em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva, com referência aos contratos de prestação de serviços celebrados entre a sociedade RMF Consulting e Domingos Farinho e Jane Kirkibe, e ainda um crime de falsificação de documento em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva, com referência aos contratos de prestação de serviços celebrados entre as sociedades RMF Consulting e António Manuel Peixoto e António Mega Peixoto. Quanto aos restantes crimes imputados pela acusação, o arguido José Sócrates e Carlos Santos Silva prefere-se decisão de não pronúncia. O arguido Ricardo Salgado será submetido a julgamento pela prática de 3 crimes de abuso de confiança e quanto aos restantes crimes imputados pela acusação, ao arguido Ricardo Salgado prefere-se decisão não pronúncia. O arguido Armando Vara será submetido a julgamento pela prática de um crime de branqueamento relativamente à transferência dos fundos para a Portugal Telecom, com origem nas contas tituladas pelas sociedades offshore Vama Holdings e Walker Holdings, na Suíça, com a utilização da Citywide, tendo como crime subjacente um crime de fraude fiscal, crime este que se encontra prescrito e que o arguido próprio admitiu a prática deste crime. Quanto aos restantes crimes imputados pela acusação, o arguido Armando Vara prefere-se decisão de não pronúncia. O arguido João Perna será submetido a julgamento pela prática de um crime de detenção de arma proibida. Quanto ao crime de branqueamento de capitais, como já referimos, vai não pronunciado. O arguido Joaquim Barroca prefere-se decisão de não pronúncia quanto à totalidade dos crimes. O Luís Manuel Ferreira Marques não pronúncia quanto à totalidade dos crimes. José Luís Ribeiro dos Santos não pronúncia quanto à totalidade dos crimes. O Zeinal Bava não pronúncia quanto à totalidade dos crimes, sendo que os crimes fiscais que estavam indiciados estão prescritos. O arguido Henrique Granadeiro não pronúncia quanto à totalidade dos crimes, sendo também que quanto aos crimes fiscais que foram imputados também é pronúncia por prescrição. A arguida Bárbara Vara não pronuncia quanto à totalidade dos crimes. O Rui Miguel Horta e Costa também não pronunciado quanto à totalidade dos crimes, sendo que os crimes fiscais também estão prescritos. O José Diogo Gaspar Ferreira não pronuncia quanto à totalidade dos crimes. O José Paulo Bernardo Pinto Sousa também vai não pronunciado quanto aos crimes de branqueamento que lhe foram imputados. O arguido Hélder Bataglia também vai não pronunciado quanto aos crimes que lhe foram imputados. O Gonçalo Trindade Ferreira não pronunciado quanto à totalidade dos crimes imputados. A Inês do Rosário também não pronunciada, e assim como a arguida Sofia Fava. O Rui Manuel Monteferro também vai não pronunciado quanto à totalidade dos crimes, e as arguidas, as sociedades Lina Engenharia Construções, Lina Engenharia Construções SGPS, Lina SGPS, XLM, RMF Consulting e XMI, Oceano Clube, Valdo Lobo, PPLAN, também vão não pronunciadas quanto à totalidade dos crimes. Atendendo ao supraexposto e à decisão de não pronúncia por questões processuais ou por existirem indícios relativamente à factualidade consubstanciava o cometimento dos crimes imputados em coautoria aos arguidos João Perna, Ricardo Salgado e Armando Vara, com os demais arguidos, e que determinaram a referida conexão, impõe-se que não se encontram preenchidos os pressupostos, quer subjetivos, quer objetivos, para a sua conexão, e que os factos indiciariamente imputados aos arguidos em causa, com o preferimento da decisão de não pronúncia, serão julgados de forma separada dos demais arguidos. Assim determina-se a separação de processos relativamente aos arguidos João Perna, que será julgado perante o Tribunal Singular da Instância Local do Montijo. O arguido Ricardo Salgado será julgado perante o Tribunal Coletivo da Instância Criminal de Lisboa. O arguido Armando Vara será julgado também num processo autónomo em Tribunal Coletivo perante a Instância Criminal de Lisboa, e os arguidos José Sócrates e Carlos Santos Silva serão julgados
também perante o Tribunal Coletivo, perante o Tribunal Criminal da Comarca de Lisboa. Quanto às medidas de coação, os arguidos aguardarão os ulteriores termos do processo, sujeitos a ter unidade de residência, uma vez que não se verificam nenhum dos requisitos previstos no artigo 204 do Código de Processo Penal. O Tribunal também determinou aqui o levantamento das apreensões que constavam no processo. Portanto, como referi, esta é a decisão do Tribunal. Como referi, a decisão está disponível, será entregue de imediato a todas as pessoas, quer aos sujeitos processuais, quer aos jornalistas,